Boa noite, eu sou Renan Miranda e estamos aqui apresentando o UTP News. Hoje vamos conversar sobre o aumento dos casos de obesidade no Brasil. A obesidade é uma doença crônica que afeta um número elevado de pessoas por todo o mundo. No Brasil, assim como toda a América Latina, vem crescendo os casos de sobrepeso e obesidade. Para discutirmos esse assunto, aqui no estúdio estão presentes Felipe Lopes, que é discente na área de Educação Física, e Vitor Sofia, também é aluno do curso de Nutrição. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vitor. É uma satisfação ter vocês aqui. Para começar, vou começar perguntando a Felipe, né? Qual a diferença entre sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Bom, Renan, a obesidade e obesidade mórbida e sobrepeso, o sobrepeso ele trabalha numa área como o ser humano, ele tem uma capacidade dentro de si de suportar uma certa carga de gordura. Seria o sobrepeso estar acima. Por exemplo, eu tenho 18 anos e meu peso normal, segundo o IMC, deve estar variando entre 60 a 70 quilos, mas eu tenho um pouco de sobrepeso, eu tenho 75 quilos. Um adendo, para quem não sabe, o IMC ele é definido como? É o índice de massa corporal. Eu pego o meu peso e divido ele sobre a minha altura. Tendo esse cálculo, eu terei o meu IMC. Uhum. Por exemplo, eu tenho... Hoje, eu já fiz o meu IMC, eu acabei variando entre 20 de porcentagem. Que é a faixa que está dentro, não no sobrepeso, que está dentro ainda da normalidade do corpo humano. O que seria a obesidade? A obesidade é a capacidade que seu corpo já não consegue mais suportar de gordura. Ou seja, eu tenho 18 anos, novamente, conforme exemplo, e tenho um índice lá de gordura que está beirando sobre 30 a 35 de IMC. É uma pessoa obesa já, né? É uma pessoa que já tem obesidade. O que seria a obesidade mórbida? Seria a obesidade que já tem o risco à vida, risco da pessoa falecer. Ou seja, é uma pessoa que está em cima ali da faixa do 38 a 45 sobre o seu IMC. Certo. Continuando com... Agora para você, Vitor, nós temos aqui, como por exemplo, a gente sabe, é muito difundida a cultura da comida industrializada. Com a falta de tempo que as pessoas têm na vida urbana hoje, é muito comum você ver as pessoas comendo fast food. Você acha que o povo brasileiro perdeu um pouquinho da sua identidade alimentar por conta dessa mudança do seu modo de vida e ter que se alimentar dessa forma, mais industrializada, assim? Bom, boa noite, Renan. Como você falou, as pessoas realmente estão escolhendo mais sobre a praticidade, a comodidade de um fast food, que é mais rápido, muitas vezes mais barato, do que alguma coisa com mais qualidade, com alguma coisa que você consiga se alimentar melhor, maior valor nutricional. Eu não acho que tenha perdido a identidade, assim, eu acho que é uma questão de escolha. É uma escolha que uma pessoa faz, comer fast food, muitas vezes também pode ser que ela não tenha tempo e tenha que comer, não tenha tempo de fazer alguma coisa melhor. Mas tem um projeto que é o Comfort Food, né, que é tão rápido quanto um fast food, só que com uma qualidade muito maior. Ah, sim. Melhor nutricionalmente, assim, né? Agora com o Felipe, a obesidade, ela pode surgir de quais formas? Assim, como que ela começa? Podemos dizer Bom, a obesidade, ela trata-se assim, até mesmo de costume. Caso você não, por exemplo, que nem foi comentado do fast food, às vezes a pessoa ela adere essa praticidade para si própria de só comer em fast food, de só comer em locais assim, e acaba se tornando uma pessoa obesa por, entre aspas, uma escolha própria. Um comodismo. Um comodismo, ela acaba se tornando obesa. Tem também a questão da genética, né? Porque muitas pessoas pensam, nossa senhora, mas ele nem come tanto. Mas, poxa, ele engorda. Certo. Tem pessoas que comem, mas acaba não aderindo esse índice de gordura corporal. Mas como tem pessoas que comem pouco, mas como por parte genética, já acaba aderindo essa parte da obesidade. Já tem uma predisposição. Já, isso. Né? Então, Vitor, quais os erros mais comuns que as pessoas têm na alimentação? Assim, os erros, eles são muitas vezes causados por uma informação falsa, ou às vezes errônea, né? Que a pessoa vê
ela não conhece muito bem a fonte de onde veio aquela informação, seja qualquer coisa falando, né? Por exemplo, exemplo de dar manteiga ou margarina, qual que usar, e fala que um faz alguma coisa, é melhor do que o outro, às vezes não está certo, às vezes é uma informação que está falha, não tem um fundo. Aí eu acho que, para mim, o que eu acho é que um dos maiores erros é esse, né? A pessoa não ter conhecimento, é uma falta de conhecimento. Certo. Felipe, como é feito esse diagnóstico da obesidade? Como respondido já na primeira questão, o principal foco de você conseguir descobrir que uma pessoa ela tem obesidade ou não é através do cálculo de IMC. Conforme já dito, a fórmula é o seu peso dividido pela sua altura. É um padrão. É o padrão já aprovado pela organização. Vitor, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes no país teve um aumento de 11%. E o número de diagnóstico de hipertensão, por sua vez, já teve um aumento de 14% esse ano. Qual que é a relação que essas doenças, né, têm com a obesidade? Uma pequena correção ali, o diabetes, na realidade, é 61% que foi o aumento. Uma coisa bem mais expressiva, não? Então. Bom, o que tem que a gente conhece, né, que tem diabetes do tipo 1 e a do tipo 2. A do tipo 1, ela é bem comum em crianças, assim, é bem genético. Aí o que está se referindo, né, a de tipo 2, que vem da má alimentação, né, que você acaba acabando comendo mal e acaba desenvolvendo a diabetes. Ela é adquirida, né? Você adquire ela. O que eu acho também que é um fator, também pode ser estresse de trabalho, a hipertensão, né? O fator da hipertensão, estresse de trabalho, mas sim, tem uma relação de diabetes e também hipertensão com a obesidade. Eles estão correlacionados. Um é um fator para o que o outro aconteça. Certo. Um contribui para o outro. Contribui para o outro. Praticamente. Então, Felipe, se fala muito sobre isso, né? Mas qual que é a verdadeira importância da prática de exercícios físicos, né, para prevenção e combate à obesidade? E quando a pessoa é obesa, quais são os exercícios físicos mais indicados para essa pessoa? Certo. Qual a importância da atividade física na vida do ser humano? Seja qual for ele. Seja qual for a sua idade, seja qual for seu sexo. A importância da atividade física é para manter a boa saúde, para manter uma vida saudável. Aonde que entra o obeso nisso? Muitas vezes o obeso, infelizmente para a nossa sociedade não aceita tanto, o obeso ele não tem muitos espaços, o obeso não tem muito aonde conseguir se infiltrar na sociedade por discriminação. Certo. A atividade física ela vem ajudando o obeso nesse caso. Ou seja, atualmente a educação física ela vem trabalhando a inclusão na sociedade, juntamente com obesos. Até no nosso curso mesmo, onde estou me graduando, a gente já vem trabalhando com pessoas obesas e pessoas com deficiência, que também sofrem de obesidade, para a inclusão na sociedade. A atividade física, além de ser um projeto de boa forma, de vida saudável, ela vem também para trabalhar juntamente com a inclusão, pelo bem-estar pessoal do indivíduo. Certo. E o que eu indicaria de atividade física? Foi essa a questão, né? Isso. O que eu indicaria de atividade física? Antes de tudo, eu teria que ter um diagnóstico médico. Eu não posso indicar nada. Por quê? Porque eu não entendo, eu não sei qual problema que o obeso tem, eu não sei se ele tem algum problema de saúde, eu não sei se a obesidade dele é genética. Eu preciso, primeiramente, ter um diagnóstico médico dele, para depois eu poder estar apresentando a atividade física para ele ou não. Perfeito. Vitor, se fala-se muito sobre reeducação alimentar, né? No caso de um obeso, como é feita essa reeducação alimentar? Bom, uma coisa que você aprende, né, no curso de nutrição é que você está tratando de uma pessoa, você não está tratando de um corpo, né, não está tratando de um mercado. Então, é necessário fazer uma consulta assim, né, presencial para você conseguir conversar. Muitas vezes pode ser, o problema que ela pode ser algum trauma psicológico que levou ela a má alimentação,
daí você disse da pergunta reeducação alimentar. Então, no caso, você teria que avaliar, né? A pessoa, você olharia bem o caso específico dela para você conseguir explicar para ela, né? O que ela teria que mudar, os hábitos dela que tem que mudar, por que ela precisa, né? A saúde dela, que tá colocando a saúde dela em risco, daí para conseguir trazer um pouco mais de consciência para essa pessoa. Isso também envolveria tratamento daquelas pessoas que sofrem de compulsão. Isso. Né? Como que o diagnóstico quando você já tem esse diagnóstico de obesidade, de que modo que a gente pode agir? E de uma forma, assim, multidisciplinar, por assim dizer até, qual seria uma boa ação conjunta para combater esse problema? Você quer começar falando? Posso falar? Então, como você disse, é uma ação conjunta. Não se trata somente do profissional da nutrição e profissional da educação física. Trata-se de profissionais que cuidam da área da saúde. Ou seja, primeiramente, a gente precisa de um diagnóstico médico. Após isso, se necessário, a gente pode ter encaminhamentos de psicólogos, vai ter esse obeso, vai ter encaminhamentos do profissional da educação física, vai ter acompanhamento com o profissional da nutrição, onde o Victor vai estar expondo melhor. Como foi dito, eu repito, é uma ação conjunta. Nunca um profissional pode atuar individualmente sobre aquele obeso. É uma atuação interdisciplinar. Os dois vão ter que avaliar, né, a parte biológica da pessoa, que cada corpo é um corpo, e o profissional de educação física ele vai conseguir ver quais seriam um melhor tipo de exercício para essa pessoa, que talvez ela tenha algum outro problema, né, para abordar de um jeito melhor. O nutricionista vai saber o jeito melhor também de abordar na questão alimentar dessa pessoa. Certo. Esse foi o seu UTP News, o programa produzido pelos alunos de jornalismo da UTP. Queria agradecer a presença de Victor e de Felipe. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos.